Tiago, capítulo 4, eu vou ler apenas 11 e 12, tá? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outra ou a outra? Esse texto aqui, 11 e 12, na minha Bíblia aqui, ela está junto com o início do capítulo 4. Ele fala de cobiças, né? Uma porção de coisas, ele vai emendando aqui, com verso 11 e 12. Eu estou colocando ele junto com o 13 até o 17. E eu estou pensando aí em dois perigos que assediam a nós cristãos e servos de Deus, a igreja e, mais diretamente, o indivíduo, que sou eu e você. Um deles, está bem claro no texto aí, é falar mal dos irmãos. O sentido está bem dentro disso aí mesmo. E o outro, que nós vamos ver à noite, planejar negócios sem considerar Deus. Isso é muito sério, né? É para a gente ficar arrepiado. O que nós somos capazes de fazer? Tiago, meus irmãos, ele está falando a um grupo de irmãos dispersos em algum lugar, provavelmente judeus, porque ele usa as 12 tribos. Pode ser que sejam judeus convertidos, saíram de Israel ou estavam já em algum lugar e lá se converteram. As expressões que Tiago usa é uma expressão muito comum a judeus, que talvez se ele escrevesse somente para gentios, ele não escreveria dessa forma, né? Ele usaria outras formas. Ele usa muitas palavras bem comuns aos judeus e à lei, né, que eles praticavam. Então, e ele fala como nós nos respondemos satisfatoriamente a Deus diante das lutas e das adversidades. Como nós respondemos? É interessante que ele começa falando que um dos pontos, a forma de responder é com gratidão, com alegria no coração, né? Mas responder às adversidades com alegria, mas é por isso que nós somos cristãos, porque apesar das adversidades habita em nós o Espírito Santo de Deus. Então não é difícil para nós, e essa é a grande diferença que chamou a atenção ao longo da história, chamou a atenção do mundo. A vida dos cristãos, eles eram diferentes. Que povo é esse? Aquele povo lá em Atos, o povo do caminho. Que povo é esse que, sendo perseguido, indo para a cruz, sendo queimado, jogado às feras, né? Eles vão glorificando a Deus. A professora Ruth, ela escreveu alguns livros, Ruth Salviano, onde ela estava falando das biografias de algumas mulheres, né? E assim como tantos homens também. Mas elas foram julgadas, né? Umas queimadas, umas decapitadas, outras julgadas nas covas, os leões, a gente fala cova, e elas foram glorificando a Deus. E o povo olha, quem é quem são essas pessoas que não negam a Deus de jeito nenhum? A adversidade, nós precisamos responder de fato com alegria no nosso coração. Ele dá outras dicas, não é o caso que nós vamos ler. Falar agora, tá? E nesse verso 11 e 12, ele está falando sobre essa questão de falar mal dos irmãos. E aqui, meus irmãos, a gente tem que lembrar que novamente ele está falando do problema da língua. A nossa língua, o que sai, o que nós proferimos em tom audível, é disso que está falando lá no capítulo 3, verso 1 em diante. Ele vai abordar essa questão da língua. A língua que bendiz, a língua que amaldiçoa. Ele fala como pode de uma mesma boca sair bênção e maldição. É assustador, mas é possível acontecer. Ele estava acontecendo no meio deles. Tiago, então, meus irmãos, ele dá uma maciada bem no começo aí, para depois ele bater, né? Porque ele começa falando que irmãos, ele chama eles de irmãos. E essa expressão amável, né, uma forma amável de se expressar,
meus irmãos, é como Paulo fala aos Coríntios, depois de tudo que fala dos Coríntios, Paulo inicia a carta chamando de irmãos. Isso leva-nos a pensar que, né, nós não somos conhecedores da alma das pessoas, da sua conversão. Nós entendemos que uma pessoa que ama a Deus está servindo a Deus. Normalmente ela é membro de uma igreja, isso é natural, porque isso é bíblico. Normalmente ela tem uma vida diferenciada, porque é a salvação na questão da santidade. Mas muitas vezes, o momento que ela está passando é um momento de distanciamento de Deus. Ela está salva? Sim. Nós nem sabemos o que está acontecendo. Possivelmente ela esteja salva se ela fez a confissão, mas está vivendo em pecado. E aí você está pensando, mas por que persiste? Então dá para fazer as duas coisas. O problema é que nós não fomos chamados para o pecado, mas para a santidade. E quando o crente permanece no pecado, ele sofre as consequências do pecado. É sofrimento, é tristeza, é angústia o tempo todo. Mas ele chama de irmãos, dessa forma amável, porque eles são membros do corpo de Cristo. E Tiago sempre também um pastor desses irmãos aí. Mas na sequência ele faz um puxão de orelhas para esses irmãos: não falem mal uns dos outros. Ele está entrando diretamente no que está acontecendo. Ou seja, alguma coisa aqui, meus irmãos, não está de acordo. Alguma coisa aqui nessa comunidade de irmãos, né? Estou dando como exemplo, não está de acordo, porque alguns irmãos estão falando mal uns dos outros. Falar mal significa literalmente, eu vou falar a palavra catalalel. É interessante o significado de calúnia, de falar mal aqui, essa expressão aí, ela que dá significado desse. E é uma ideia de uma coisa negativa, uma coisa para baixo, que não é normal, sabe? Que a gente pensar que é para cima, mas é para baixo, lá para o fundão. E aí, a ideia é de tratar alguém de maneira hostil, de maneira desdenhosa, depreciativa, caluniadora. E calúnia é uma expressão que define o diabo. O diabo, ele é caluniador. Então essa palavra, o início dela que é kata, significa isso, é para baixo, negativo. E o laléu é falar, tagarelar, falar muito mal. E é interessante que a gente olha para a Bíblia não ensina isso para nós, né? Quando Deus muda, nos transforma o nosso palavreado. Eu me assusto quando eu ouço algum cristão falar alguma palavra que soa mal, negativamente, como um palavrão. A ideia é que são conversas pejorativas, diminutivas em relação a alguém, em relação ao meu irmão, o que eu estou falando. E com essas palavras, essas calúnias, eu eu classifico o meu irmão de uma maneira inferior na sua vida cristã, dentro da igreja. Eu estou diminuindo o meu irmão com relação a alguma coisa que ele fez, eu estou fazendo um juízo sobre ele, que é isso que Paulo quer mostrar. Lá em Pedro, meus irmãos, na primeira carta, no capítulo 2, verso 12 bem especificamente, Pedro vai lembrar aqueles irmãos que também eram irmãos da dispersão, que eles deveriam manter um procedimento exemplar em relação aos não crentes, ou seja, a igreja em relação aos não crentes, não igreja. Por quê? Porque os de fora chamavam os da igreja de malfeitores. Vocês são malfeitores. E a igreja tinha muitos apelidos negativos, mas dos de fora. Não pode ser normal na comunidade da fé. Então Pedro fala: suportem isso, porque se falam mal de vocês por amarem a Deus, não se preocupem. Mas dentro da comunidade da fé, a gente tem que tomar cuidado. Não pode ser normal. Mas infelizmente, meus irmãos, isso acontece. Está muito presente no meio da igreja, até mais do que nós mesmos podemos imaginar. E isso não deveria acontecer, mas muitas vezes nós olhamos o pecado, destacamos o pecado na outra pessoa, o erro do outro,
e nós o condenamos, né? Nós olhamos para isso de forma condenatória, condenativa, e reprovamos, tá? E não se trata, meus irmãos, de uma disciplina bíblica que Tiago está falando aqui. Não é alguém que falou mal porque falou coisa boa, né? Falou mal porque falou de Cristo e falou que ela era pecadora, não sei o quê, e então levou ao arrependimento. Não, falou errado mesmo, difamou. Talvez a pessoa estivesse com algum pecado, mas como nós exortamos alguém que tem algum pecado? Nós exortamos de acordo com as Escrituras, como Deus nos ensina, não como eu acho que a pessoa deve ser, e não como o grau de pecado que eu classifico aquela pessoa, e aí eu estou me colocando acima dela, e Tiago vai pegar pesado aqui. Isso não pode ser dessa forma. Jesus, lá no Sermão do Monte, e Tiago se vale muito do Sermão do Monte. Para quem já ouviu no começo da introdução, quando eu falei que o Tiago demorou a entrar no cânon bíblico, havia algumas dificuldades, mas uma das coisas favoráveis é que as citações são enormes de Tiago em relação ao que Jesus falou lá no Sermão do Monte. E Jesus, no Sermão do Monte, ele cravou, ele foi bem incisivo quando ele disse assim, ó, não julgueis para que não sejais julgados. E Jesus, meus irmãos, está falando de um juízo pessoal aqui, algo que partiu de mim. Uma ideia que quando eu estou falando, eu estou querendo praticar uma justiça própria, não algo que vem de Deus para edificar o meu irmão, algo regado muitas vezes até com egoísmo, orgulho, onde me coloco cheio de razão em relação ao meu irmão, e aí acaba fechando, culminando num espírito censurador, e eu, ao invés de eu edificar, eu desprezo o meu irmão, eu desprezo o meu próximo. Então nem sempre quando nós falamos o que falamos, ou fazemos como fazemos, nós estamos fazendo certo. É interessante que se torne não autêntico, alguém que está falando com autenticidade, vindo de Deus, que é com sinceridade. E Martin Lloyd Jones, ele usa uma expressão para esse tipo, falando lá no Sermão do Monte de Jesus, né? Ele chama essa pessoa, isso foi algo que ele colocou, né? Ele cravou assim, é hipercrítico. E às vezes as pessoas se valem do erro dos outros, talvez para esconder o seu orgulho, para esconder o seu próprio erro. Olha que coisa interessante, né? Jesus, quando nos salva, nos coloca numa condição independente dele, nós ouvimos isso. Mas de humildade tem que ser uma característica nossa, do cristão. Aí Tiago compara quem assim procede como uma pessoa que está se posicionando acima da lei. Ele vai falar isso aí. Da forma como vocês estão fazendo, vocês estão colocando acima da lei, que é a palavra de Deus, cheio de presunção e orgulho. Esse é o sentido. Por isso que eu falei que são dois problemas perigosos: falar mal, fofocar, caluniar e não considerar Deus nos seus planos. Isso é mais à noite, vamos falar. Ele está então exercendo um juízo sobre o outro quando fala mal, quando julga, está se colocando na condição de um superior. O que a Bíblia fala sobre isso? Em relação ao meu irmão: amar ao seu próximo como a ti mesmo. Lá em 2,8 ele fala, aqui em Tiago mesmo, 2,8 ele fala disso. Olha que é um problema recorrente, está vivendo, está acontecendo na igreja, ele está escrevendo, ele está lembrando dessas coisas, mas agora ele trata delas diretamente. Não está vendo isso, o amor ao próximo, como você ama a si mesmo. Porque nesse caso aqui, ele estava se colocando acima do outro. Essa é a maravilha da igreja, meus irmãos. De fato, nós sermos iguais. O pastor não é maior nem melhor do que nenhum dos outros irmãos da igreja, suscetível a pecado como qualquer outro irmão.
E ele chama então a palavra de Deus, ele usa a expressão bentiaguês, né, que é lei. Então, exorte com a palavra de Deus, mas não com as suas palavras. Levítico, capítulo 19, versos 16 e 18, parte deles, que eu fiz um resumo, ele vai dizer lá assim: não andarás como mexeriqueiro, pessoas que trazem intriga, esse tipo de igreja, né? Fofoqueiro, está resolvendo problema de ninguém, está trazendo problema para a igreja e para a sua liderança. Não andarás como mexeriqueiro no meio do teu povo. Ele termina no verso 8: mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei, essa é a palavra de Deus. Tiago aqui, meus irmãos, como eu falei, ele está ainda dentro do tema de falar do mau uso da língua. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ser afinados, refinados pelas Escrituras Sagradas. A palavra de Deus precisa refinar-nos, mudar as nossas palavras. E quando nós nos convertemos, há uma mudança plena, não é só por dentro sim, mas de dentro para fora começa algo fantástico. Amém. Quem roubava não roube mais, quem mentia não minta mais. Paulo fala assim em Efésios 4. Há uma mudança, uma grande. E muitos daqueles irmãos ali, pior ainda, que eles desejavam ser mestres, eles desejavam a mestria. E ele começa falando o quê? 3:1. Não é bom que muitos de vocês sejam mestres. Tem muito problema aí para ser resolvido antes disso. Existe orgulho, uma porção de coisa que precisa ser trabalhada. Quando nós falamos de pluralidade de líderes numa igreja como nós temos aqui, meus irmãos, existem biblicamente qualificações. E precisam ser pessoas confiáveis. Nem todas são pessoas idosas, mas confiáveis no aspecto de vida, que são assim, com relação à família, com relação à convivência, ao que faz, como fala, como vive, sim. Porque não é bom que muitos sejam mestres no meio de vocês. Então, eles desejavam isso, mas havia presença de primazia, de poder e tantas outras coisas que Tiago descreve ao longo da carta e condena. Ali no 14 e 15 do capítulo 3, eu não estou lendo, mas lá vai dizer que inveja e facção, porque isso aí produto de inveja e produz facção, é uma sabedoria demoníaca. Ele está falando para a pessoa dentro da igreja. Isso são coisas demoníacas. Por isso, meus irmãos, ele começa o texto que lemos com a palavra irmãos, lembrando eles: nós somos uma igreja, nós somos pessoas que passamos pelo crivo de Jesus Cristo, pela profissão de fé, nós declaramos Cristo publicamente como Senhor da nossa vida. E como pode, então, essas coisas saírem evidentes na forma de viver de vocês? O fato, meus irmãos, que difamação, calúnia e tantas outras coisas mais, todas essas coisas, elas estão fora da palavra de Deus. Isso não pode fazer parte do povo de Deus. Efésios 5, 29 fala alguma coisa nesse sentido: não saia da vossa boca palavras torpes que destroem a vida das pessoas, mas palavras que edifiquem a vida das pessoas. É diferente. Paulo começa o capítulo 4 de Efésios falando de nova vida, vida transformada. E ele chega nesse ponto, né? Não se embriague mais. São naturalmente atitudes cristãs, vida cristã no dia a dia. Mas a verdade é uma só. Às vezes dá uma coceirinha, né? Uma vontade de falar de um irmão que está fazendo alguma coisa sensata, né? É interessante que aí nós precisamos olhar então o que Jesus ensina. Ele vai ensinar lá em Mateus 18, especificamente ali, ele vai falar assim, ele vai começar assim: se teu irmão pecar contra ti, ele dá os procedimentos. Ele fala assim: vai, fala com o seu pastor tomar providência. É isso? Ah, não.
vai você. É diferente. Fala com o teu irmão, fala na autoridade da palavra. Não mostre que você é melhor. Você não é igual a mim. Deus me livre se eu fosse igual a você. Não. O que a palavra diz? Olha, meu irmão, tem coisa errada. Olha o que a Bíblia fala. Muda, né? Deixa Deus transformar a sua vida plenamente. Coloque-se nas mãos de Deus. Olha o que diz a palavra. E você está fazendo isso. Eu já ouvi muitas vezes crentes falar assim: não exortei o outro porque eu fiquei com medo de ofender. Isso não é ofensa, não é disso que o Tiago está falando. Tiago está falando assim, como cristãos, não usar das nossas palavras e dos nossos jeitos, mas do jeito de Deus, sim. Senão nós nos tornamos omissos com relação à palavra de Deus. Precisamos então permanecer não acima e nem abaixo. Aliás, é uma regra da pregação expositiva, né? Não ficar acima das Escrituras e nem ficar abaixo das Escrituras. Vai ficar onde? Nas Escrituras Sagradas. Tiago então deixa claro que essa é uma área unicamente de Deus. Deus é o juiz, Deus é o legislador, Ele é o estabelecedor. Ele conhece tudo, Ele conhece todos, Ele conhece o coração. Muitas vezes as pessoas pecam e têm medo das pessoas. Eu usei essa expressão para alguém essa semana. Você está com temor de homens. Isso não é bom. Mas não tem temor de Deus. Isso. Precisamos ter temor de Deus. E temor de Deus nos leva a respeitar as pessoas, os homens. É diferente. E às vezes, meus irmãos, nós nos escondemos das pessoas, mas achamos que nos poupamos de confrontos. Achamos que Deus não nos observa. Ele é o que faz as leis, Ele conhece o seu coração, o meu coração, totalmente. E como juiz supremo, somente Deus tem poder sobre as nossas vidas. Somente Ele pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Lá em Mateus 10, 28 fala disso, mas dentro de um contexto desse mesmo. Fala para os discípulos: não fiquem com medo das perseguições dos homens, eles vão levá-los até a morte, como levaram João Batista. Mas eles não têm poder sobre a alma de vocês. Agora Deus tem. Porque aquele que não crê em Jesus, sua alma vai para o inferno, corpo e alma. Então Deus tem poder. Esse que precisa ser temido, e não as pessoas. Somente Ele então é justo, Ele faz certo. Tiago então exorta, meus irmãos, que a língua, porque ele está falando de palavras, né? A língua é como um fogo cheio de iniquidade, lá no capítulo 13, verso 6. Cheio de pecado, é peçonhento o negócio. Então, meus irmãos, Deus, na verdade, Ele quer nos usar nesse processo de ajuda, mas nunca fazendo o papel dele. Há um só Deus, e nós somos seus servos. E nós o servimos a partir. Qual é a nossa ferramenta? Esse aqui, ó. A gente falava de avivamento ontem, na minha parte, né? Eu não tive como ouvir os primeiros, mas eu comecei falando disso, e esse é o tema central para mim. Não há avivamento se não vir de Deus pela sua palavra. Se não há invencionismo. Nós marcamos avivamentos na igreja, e não é isso. Eu quero terminar, meus irmãos, falando de dois extremos perigosos quando nós lidamos então com esses problemas, olhando às vezes como crentes, tá? Como crentes, mas não olhando claramente para as Escrituras Sagradas. O primeiro dele é o legalismo e o segundo é o liberalismo. São dois extremos perigosíssimos dentro desse processo. O legalismo dentro da igreja é perigosíssimo, e as igrejas estão cheias de legalismo, e nós tomemos cuidado, porque de vez em quando nós colocamos um pouco do nosso pé no legalismo, quando não adentramos, né? O legalismo ele ultrapassa a palavra de Deus nas suas exigências, ele fica acima da palavra de Deus, ele é superior à palavra de Deus, ele quer acrescentar algo mais, ele quer ser justo em si mesmo. Era bem comum na vida dos fariseus do tempo de Jesus Cristo, o qual Jesus condenou diversas vezes tais pecados.
Lá em Colossenses 2, 22 e 23 fala como que se dá esses comportamentos. Dá um exemplo, né? Quando lá Paulo fala que no meio deles tinha expressões assim: não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. E nós começamos a criar regras para as pessoas. Isso é legalismo. Começamos a inserir práticas na igreja evangélica que não é bíblico, e falamos em nome de Deus, e amedrontamos os membros, as ovelhas, as pessoas. Se elas não fizerem, elas estão perdidas. Esse é o liberalismo. Então tomem cuidado com isso. São regras pessoais, elas se tornam maior do que o amor e a imitação de Jesus. Não nos deixe amar o outro, de jeito nenhum. O outro problema é o liberalismo. Faz com que tudo possa ser formas de viver a vida cristã. Tudo vale, de certa forma. Mas a gente pega e põe uma pitada de evangelho nesse meio. O liberalismo está bem nesse caminho. Nós criamos, inserimos coisas, ou nós tiramos coisas também, subtraímos das Escrituras, e nós temos muitas coisas legais na nossa mente, que nós podemos fazer para Deus como culto. Olha que maravilha, né? E todo o povo, né, às vezes vai dizer amém. Isso não é bom. A Bíblia, meus irmãos, vai falar que a Bíblia não é completa, e aí, portanto, precisa de alguns complementos. Ela não abordou todas as situações ou necessidades humanas. Então, ela foi escrita muitos anos atrás, ela não atende tudo. É como que se incluísse coisas que Jesus excluiu. Mas a gente põe uma roupagem bonita, e aí fica legal. É muito difícil. Eu estava falando esses dias, não sei para quem, já deve ter falado aqui na igreja, que é muito difícil você falar de evangelho certo, corretamente, quando alguém aprendeu errado dentro da igreja. E eu posso falar isso, meus irmãos, porque de vez em quando sou convidado para pregar em igrejas, eu converso com os irmãos, meus irmãos. Grande parte das igrejas, quando o pastor sai, metade da igreja sai. E às vezes não vai só atrás do pastor, não. Vai para qualquer outra igreja, aonde eles ouvem o barulhinho de sininho, diferente. Porque não compreendeu. Foi ensinado. É terrível. Então, é a permissividade para se viver a vida cristã, mas sem efeito de transformação, sem mudança de vida. Mas tudo pode ser permitido. Então, meus irmãos, para terminar, nós somos chamados para ser povo de Deus. Nem mais, nem menos que isso. Povo de Deus, servos do Senhor. É o corpo de irmãos regenerados, transformados por Cristo. Cristo, ele não chegou naquele momento pré-cruz ali e falou: olha, vocês nem imaginam que eu sou filho de Deus? Pois bem, a partir de agora eu vou mostrar. Caiam raios do céu, destruam aquele grupo ali, destruam. Eles já tinham visto milagres de Jesus. Eles sabiam que Lázaro foi ressuscitado. Qualquer coisa que Jesus dissesse, ou falasse, ou fizesse ali agora, não ia mudar. Mas Jesus não fez isso, porque ele agiu como servo obediente do Pai. Então, meus irmãos, somos formados, fomos regenerados. Foi um processo de filiação que também nos identificou com ele. Ninguém se torna cristão sem humilhação, porque nós temos que nos identificar com a cruz lá, a morte. Isso não dá para nos colocar no patamar de orgulhosos e caluniadores dentro da igreja, fofoqueiros, mexeriqueiros, qualquer coisa. E nem pode nos deixar aquém do nosso papel como cristãos. É para isso que nós somos chamados por Deus em Cristo. Criados pelo mesmo e único Espírito Santo. Nós somos então a família de Deus que amamos uns aos outros.
preciso amar o meu irmão mais do que a mim mesmo. Paulo desenvolve bem isso em Romanos. Não que desenvolve bem, mas ele trata disso o suficiente em Romanos. Meu irmão tem primazia sobre a minha vida. Então nós não temos regras próprias de conduta e fé, senão o Evangelho. É a partir dele que nós fazemos e julgamos. Não há maior, não há menor. Amamos e ajudamos-nos de forma mútua. Essa é a igreja, é a resposta que nós devemos dar. O pecado não deve prevalecer, deve haver exortação, mas nós não somos maiores do que ninguém. Há igrejas que o pastor é colocado numa condição que ele decide a vida dos seus membros. Vocês sabem disso. Os membros vão comprar um carro. Pastor, devo comprar ou não? Que carro? Ok, se alguém quiser falar comigo, se desejar comprar um carro e quiser falar comigo, pode vir, tá? Não tem problema não. Desde que eu dê a primeira volta nele. Mas não é isso o sentido, né? E claro que você participar alguém que você vai comprar um carro e pedir oração, que bom. Mas não é isso que eu estou falando. Pastor, eu devo comprar ou não? Qual carro? Qual cor? Pastor, eu vou comprar uma casa. Devo comprar ou não? Quem é o pastor? Quem sou eu? E outra coisa, depois se der errado, né? Aquele pastor daquela igreja lá é um miserável, né? É assim. Não é esse nosso papel. Deus deu autonomia para nós agirmos como cristãos nas nossas decisões, nas nossas compras, no que nós fazemos. Cada família, cada cristão tem essa responsabilidade. Mas nós não temos que gerenciar a vida um do outro, a não ser aconselhar, orientar. Pode ser que alguém não ouvi falar e fale assim: pastor, minha vida está assim assada, preciso de um carro, tanto. Será que é o momento? Eu estou um pouco em dúvida. Claro, meus irmãos, que eu vou compreender isso claramente. Qualquer um de nós que somos pastores aqui, vai compreender, vai falar, vai dar uma orientação bíblica, como é que está? Olha, tá bom, dá para você pagar. A gente vai fazer a coisa bem normal, que qualquer um deve fazer. Isso não é errado. Vai decidir a vida dos outros errado. Tá? Que Deus nos ajude. Não sejamos caluniadores, que é a expressão mais profunda aqui, julgadores. E não sejamos maior do que Deus, porque existe um Deus que nos julga e que nos ensina e que nos conduz com a sua lei, com a sua palavra. A Ele nós obedecemos e usamos a sua palavra para abençoar o nosso irmão. Deus os abençoe. Vamos orar.